de frutíferas orgânicas. Olá, pitaieiros de plantão, tudo bem com vocês, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Washington Frade, aqui do canal Frutíferas Orgânicas. Afinal, quem planta e cuida, colhe. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, vim falar com você. Tá vendo essa copa aqui antiga? Para quem não conhece o meu canal ainda, vai aparecer um card aqui. Para quem não sabe o que é card, é uma informação. Basta vocês clicarem na informação, vocês vão ver alguns vídeos, né, de colheitas dessa pitaia. Nesse mesmo lugarzinho onde que eu tô aqui, eu e meu filho já fizemos várias colheitas de pitaia. Porém, pessoal, me veio a vontade de substituir a copa. É isso mesmo, pessoal. Eu vou trocar toda essa variedade que tem dessas pitaias mais comuns. Na verdade, as que eu tenho aqui não tem uma identificação exata, tá? É da polpa branca e da polpa vermelha, tá? E eu vou substituir por algumas pitaias raras aí, pelas pesquisas que eu fiz, uma das pitaias mais top que existem aí atualmente no mercado. Bom, vou falar as variedades que eu vou estar trocando e eu vou estar ensinando para vocês nesse vídeo também, pessoal, algumas técnicas de enxertia, né? Enxerto de borbulha, de torção e entre outros aí. Me acompanha até no final para você aprender como se faz o enxerto de pitaia, tá bom? Eu vou falar as vantagens e desvantagens também de estar fazendo esse enxerto. Então eu vou falar as variedades que eu vou estar trocando a copa aqui, essa e a outra lá de baixo. Bom, pessoal, primeiramente eu vou estar colocando a amarela colombiana. Tenho aqui também a cebra. Tenho aqui a Max Supra. Tenho aqui a rubra. Tenho aqui a Golden, tenho aqui a Cebolinha, tenho a última aqui, é a Cometa Rabi, pessoal. Então vou fazer vários enxertos aqui para me poder substituir essa copa que eu tenho atual. Você também pode estar fazendo isso para poder estar mudando, né, o sabor aí das suas pitaias também, desde que você consiga algumas estacas, né, ou apenas algumas gemas aí para vocês estarem fazendo aí essa substituição de copa. Eu quero estar mostrando para vocês primeiramente, pessoal, para vocês entenderem como vai ser meu projeto aqui. Deixa eu tirar o celular aqui para vocês verem. É o seguinte, ó, só para vocês entenderem como é que é. Aqui, ó, para quem não conhece ainda, aqui é as minhas pitaias, né? Pitaias aí estão com 3 anos de plantado. Olha só, olha a copa dela, pessoal. Ou seja, nós estamos aí no dia 2 de novembro de 2020. Então, aqui na região sudeste está começando. Inclusive tem alguns botões florais ali da amarela colombiana que eu tenho aqui em cima, né? As outras aí estão quase começando a sair os botões florais. Ou seja, eu não vou perder produção, não vou tirar as pitaias que estão aí no momento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uns galhos que estão estratégicos ali, eu já vou fazer essa enxertia, tá certo? Para na hora que terminar a produção dessas pitaias antigas aí que eu não vou querer mais, né? Eu vou estar retirando esses galhos, esses cladóides, né? Para esses enxertos que eu fiz estar substituindo a copa. Então vai formar uma nova copa com todas essas variedades que eu falei para vocês aí. E qual eu já vou falar de uma vez, né? Quais as vantagens aí de você fazer o enxerto? Então, pessoal, primeiramente, enxerto. Tem algumas variedades, né, que são muito sensíveis para você. O sistema radicular dela é muito fraco e são muito sensíveis, né, a algumas doenças que pode ocorrer aí no solo. Então, um dos motivos para a gente se fazer a enxertia é a pitaia ganhar aí resistência, por causa que a gente usou um outro cavalo, uma outra variedade de pitaia que é muito resistente, como essas que eu estou usando aqui, que é a pitaia de polpa branca, de polpa vermelha, e lá embaixo que eu vou estar fazendo a primeiro enxerto com vocês, que vai ser na colombiana, né, é a pitaia aqui de Minas, aqui é conhecida aí como saborosa, pitaia baby. Olha só, iniciou a produção, igual eu falei para vocês, essa amarela, depois de 3 anos, pessoal. Outro grande detalhe é isso. Essa, por exemplo, essa pitaia colombiana aqui, ó, essa aqui que está produzindo aqui agora, após 3 anos, por quê? É de pé franco. Então, se você fizer o enxerto na sua pitaia, você vai acelerar drasticamente aí a produção dessas pitaias mais sensíveis. Aí, outro botãozinho floral ali, ó. Inclusive dessa colombiana. Se eu tivesse feito o enxerto, eu já teria colhido há muito tempo, tá certo, pessoal? E se você gosta desses assuntos aí, se for
é interessante para você, tem um botãozinho aqui, ó, de se inscrever. Clique em se inscrever, clique no sininho após para vocês receber todas as notificações aí de novos vídeos que eu postar de pitaia, cuidados. Tem uva ali também, gente, ó, para quem gosta de uva. Tem mais de 70 frutíferas distintas aqui. Se você quiser aprender cada vez mais, basta se inscrever no canal. E eu tenho vídeos novos aí toda quarta, sábado e domingo, sempre às 19h27. Beleza, pessoal? Vamos então lá para começar a primeira enxertia lá embaixo, lá na nossa pitaia saborosa ou pitaia baby. Bom, pessoal, a primeira coisa então é definir qual a planta que você vai querer usar como cavalo, né? Para poder substituir a copa. Neste caso aqui, ó, é a pitaia baby do Cerrado ou saborosa aqui de Minas Gerais, tá certo? Ó? Aí a primeira coisa, pessoal, o que acontece? Igual eu falei para vocês, nós estamos aí prestes no início da produção. Então eu não vou tirar os ramos mais bonitos, tipo esses aqui que irão produzir, tá? Então eu cortei um aqui, ó, vou chegar mais próximo para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Eu cortei um aqui para me fazer o primeiro enxerto com vocês aqui, que é chamado aí de enxerto aí de encostia, né? Como o próprio nome já diz aí, basta pegar um pedaço do material que vocês querem e encostar, tá? Nós vamos aqui arrumar direitinho aqui o material, né? Para ele ficar certinho. Vou usar o alicate de poda aqui esterilizado, tá, gente? Eu vou cortar ele o mais rente possível, porque tem que ficar bem encostado mesmo. Se ficar uma barriguinha, alguma coisa, atrapalha o pegamento do enxerto, tá, pessoal? Então, ó, observem bem, ó. Eu vou cortar aqui bem reto, ó. Ó, bem retinho, tá? Ó, retinho, tá vendo? Que nem é bem retinho. E aí, pessoal, é o seguinte. Como que se faz esse enxerto? Então esse enxerto nada mais é do que eu pegar esse pedaço aqui da variedade que eu vou querer que substituir ali, ó. Encosto ele ali, tá? Esse centro aqui, ó. Esse centro aqui, ó. Junto com o centro de lá, tá, pessoal? Então tem que ficar bem certinho dessa maneira, assim, ó, encostar assim, ó. O que eu vou fazer para poder eu conseguir fazer essa técnica, gente, ó? Vou estar pegando essa fita aqui, poderia ser qualquer outra fita, tá, pessoal? Esse tá até no final já, ó. Então o que eu faço? Eu pego um pedaço da fita, eu vou colocar ela em uma parte aqui da variedade copa, a variedade que eu quero enxertar. Vou colocar a outra também do outro lado aqui para facilitar, ó, pra ela não cair. É bem simples, gente. Bem tranquilo de se fazer. Ó. Olha só. E agora eu vou colocar lá na planta. Ó. Na casa ou no apartamento, frutas frescas são bons alimentos. Plantar, cuidar, podar, colher em qualquer... E agora, pessoal, como a gente está na época aí meio de... Deixa eu mostrar ali mais de perto para vocês verem. Como está numa época aí de chuva, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sacola e deixar aqui na média aí de uns 20 dias, tá certo? A gente observa, né? Se tiver colado, vocês já podem retirar. O que não pode acontecer é entrar umidade. Se entrar chuva ali, já era, vocês perdem o seu enxerto. Vou mostrar agora para vocês outra técnica de enxertia para vocês, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, ó, vou estar cortando aqui então na onde que eu quero aqui, ó. Vou estar cortando aqui para me fazer um enxerto bem aqui, ó. Ó, tá? Cortei aqui, esse aqui é o cavalo, que tá saborosa, né? E agora eu vou pegar, o que eu vou estar utilizando, pessoal? Vou estar utilizando aqui um parafuso, certo? Ó. Vou esterilizar ele, tá certo? Esse parafuso eu vou colocar aqui bem no centro, fazer um buraco e na parte do enxerto que a gente quer, ó, que é essa aqui, ó, ao contrário. Eu vou descascar aqui, fazer tipo uma cunha, introduzir lá dentro lá e depois fazer o procedimento final que eu acabei de fazer no outro. Só um momentinho. Primeira parte, então, pessoal, acabei de esterilizar o parafuso, tá? Vocês poderiam usar uma broca também. Então, ó, bem no centro, onde tem uma parte, aquela parte mais dura, né, que é como se fosse o tronco aí, né, da pitaia, essa outra parte aí que tem, é como se fosse as folhas, como se fosse não, é as folhas na verdade, né, ó. E aí eu vou fazendo esse movimento.
e parafusar. Depois eu tiro de volta. Ó, pronto, feito. Agora eu vou fazer na variedade Copa, gente, ó. Variedade Copa, certo? Que agora, ó, eu vou pegar a variedade Copa e vou expor então aquela parte que eu afundei ali dentro do cavalo, tá certo? Vamos plantar e ensinar nossas crias como cresce o cambucaia, lixia, guabiju, guabiraba, groselha e guaraná, do bichama. Então, pessoal, se ele não ficar bem certinho, ele não encosta, tá certo? Ó, então ficou certinho. Aqui, ó, corte certo aqui, encostado nas paredes. E lá também a mesma coisa, ó. Então agora eu vou introduzir ele aqui dentro. Ó. Ó, certinho, perfeito. Tá mostrando pra vocês ali, ó. Ali, ó, tá vendo? E aí, pessoal, eu vou pegar agora a fita e fazer a mesma coisa do que eu fiz na primeira vez e volto mostrando pra vocês aí o final aí. Aí, pessoal, prontinho, tá certo? Depois o mesmo esquema, tem que vir com a sacola e cobrir para evitar de cair água ali, tá? Nós vamos pro próximo método de enxerto agora. Bom, pessoal, esse outro método agora, né, é conhecido aí como garfagem, né? Aqui eu já cortei o cavalo onde que eu vou querer, ó. Eu vou abrir aqui ao meio, no centro dele, ó. Vou partir no meio assim, ó. Ó, com muito cuidado para não ficar, ó. No meio, ó. Ó. Parecido com o de uva, de videira, né, ó. Ó. Tá certo? Agora eu vou pegar aqui a variedade Copa, que eu quero enxertar, que é amarela, a mesma coisa ainda, né? E vou fazer uma cunha, uma ponta de uma flechinha. Na casa ou no apartamento, frutas frescas são bons alimentos. Plantar, cuidar, podar, colher, em qualquer canto dá pra se plantar com amor o fruto que vamos colher. É hora de começar a plantar. Então, mais uma modalidade de enxerto aí para vocês. Bom, pessoal, agora uma técnica é de borbulha. Essa é um pouquinho mais minuciosa, né? Tem que fazer com bastante cuidado, bastante carinho. É o seguinte, cada pontinho desse aqui que vocês estão vendo, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, esse espinhozinho, cada espinho desse a gente chama de gema, né? Aqui tem a probabilidade de nascer galhos e frutos, tá certo? Então isso aqui que a gente vai retirar, tá certo? E introduzir ali no cavalo, tá certo? Então primeiro eu vou estar retirando aqui da variedade Copa, do que eu quero enxertar no cavalo. Eu vou fazer uma espécie de um triângulo, pessoal. Eu vou afundar o canivete até chegar lá na madeirinha, né? Da variedade Copa, tá? Ó. Certo? Ó. Ó, pronto. Vendo? Aí fiz um triângulo. Deixa eu pegar melhor aqui pra vocês verem. Aí, ó, tipo um triângulozinho, tá vendo? Eu vou tentar fazer esse mesmo desenho ali no cavalo, tá certo? Mesma coisa até chegar no final. Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui vai estar pegando pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Tá. Então é isso, pessoal. Tá fazendo lá um triângulo. Vou estar desenhando mais ou menos aqui, ó. Ó, eu coloco. Deixa eu tirar esses espinhos aqui, gente, pra mim não me machucar aqui, tá? Ó, importante, né? Então, pessoal, eu vou colocar a variedade Copa aqui e fazer um desenho com ela aqui, ó, no lugar, tá vendo? Para encaixar ali dentro. Ali, ó. Tirar mais um pouquinho. Preferência para ele entrar mais prensado possível, tá, gente? Isso aí já ajuda muito o pegamento, tá? Ali, ó. Mesmo que fique um buraco, pessoal, às vezes do lado,
a gente conseguindo fixar ele para ele ficar bem firme, não é problema não. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Vou chegar mais próximo ali para garantir que vocês estão vendo. Tá vendo? Agora, o processo que eu vou... Tá vendo lá? Ficou bem menor, ó, bem menor o enxerto e o outro ficou maior. Mas ainda assim, vamos fazer aquele procedimento com a fita, deixa ele paradinho ali no lugar, ainda assim vocês vão ter resultado. Mas enquanto menos evasivo, igual, menos buraco, mais perfeito ficar o encaixe, mais sucesso vocês vão ter. Mas ainda assim eu vou fazer, vou mostrar para vocês o resultado final ali. Ali, pessoal, tá vendo? Eu comecei para segurar ele, eu comecei com a fita de cima para baixo para dar pressão nele de cima para baixo. Depois eu passei em volta e deixei só a geminha do lado de fora, ó. Tá vendo? Olha lá, a geminha aí, ó. Esse aí é o pulo do gato. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora eu vou dar um outro exemplo, né? Uma muda que tá ali no saquinho, né? Talvez a outra filmagem não tenha ficado tão boa, vou refazer. Eu deixei 2 brutos aqui de propósito, para mim ter 2 chances, né, de enxertos, né? Então eu vou cortar um aqui. Vou cortar o outro um pouco mais acima, para ficar mais fácil de eu fazer um enxerto sem mexer no outro, tá certo? Bom, pessoal, essa aqui é a variedade que eu vou enxertar, é a Max Super e tal. Vou estar tirando aqui para vocês verem. Vou estar cortando de uma vez, ó, o tamanho que eu quero. Aí tem algumas gemas, tá vendo? Umas 3 gemas é o suficiente, ó. Tá cortando, tá? Ó, vou estar tirando aqui novamente aqui a parte que eu vou fazer aquele enxerto que o tronquinho entra lá dentro. E quando que o cladoide está um pouquinho mais, ele tá mais velho, quanto mais velho, mais fácil de fazer isso aqui. Deixa eu ver se isso aqui eu vou conseguir tirar, ó. Ó, só girar assim quando ele tá mais velhinho, ó, viu? Saiu facinho. Mas se isso aqui tiver muito novinho, ele acaba quebrando e tem que ir descascando com a faca, dá um trabalho danado. Então, pessoal, o próximo passo que eu vou fazer é tá pegando aqui o parafuso e tá furando ali para poder ficar mais fácil ali o encaixe ali do nosso enxerto, né? No nosso porta-enxerto. O porta-enxerto aqui da pitaia branca. Aqui, gente, ó. Coloco ele aqui assim no centro, ó. Vou girando, vai fazendo a rosca. Aí eu tiro novamente. Ó. Aí eu vou pegar aqui a variedade copa que a gente quer enxertar, ó. Aí, pessoal, ó, aqui, ó, enquanto mais vocês conseguirem pegando aqui por igual, melhor. Aqui, ó, tá vendo essa parte aqui, como é que encaixou belezinho, ó. Essa parte aqui, então, eu vou focar aqui, ver se eu consigo aqui. Eu vou focar ali com a nossa fitinha, né, para ficar o mais certo ali possível, para não ter problema dele sair. Eu vou ensinar outra técnica aqui para vocês, também que eu não tinha feito anteriormente, para vocês terem mais uma opção aí de enxertir, ó. Ela coloco ali, ó, pulo geminha, né? Senão eu perco a chance de mais uma gema brotar, né? Ó. Agora eu faço de cima para baixo também. Aí deixando no lugar onde ele não balança, pessoal. A cicatrização é bem rápida, né? Então, se ficar quietinho, né, sem mexer, tá certinho. Ó. Ali, pessoal, bacana, certo? Ó. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês também de uma outra maneira, viu? Somente com um palitinho, gente, também dá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Um palito. Ó, o que é que eu faço, ó. Coloco ele aqui assim em alguma ponta, ó. Ó. E aí eu vou lá na parte do cavalo. Ó. Deixa eu olhar aqui onde que ele casa melhor. Ele esquema.
Aqui assim, aquela parte tá mais bonita. Aqui, pessoal, tá mostrando pra vocês, ó. Olha lá, que perfeição, tá vendo? Mesma coisa. Aí eu coloco mais um aqui só pra reforçar, mas é uma técnica muito bacana também, tá? Eu vou passar aqui minha última técnica aqui, das maneiras que eu fiz, pessoal, para mostrar para vocês também, né, como que eu fiz todas aqui, os enxertos que eu fiz aqui em casa. Lembrando, para quem é novo no canal, essas coisas que eu ensino aqui são dicas aí que vocês me visitando sempre aí, vocês vão ver aí a evolução das plantas, né? Eu não faço uma técnica, não é para venda, não é para nada, é para mim mesmo. Então o que acontece? Sempre que vocês vierem aqui no canal, vocês vão ver como estão aí os enxertos aí, tá? Aqui, gente, uma outra técnica é essa aqui, ó. Eu retiro aqui assim, ó. Eu faço um quadradinho, ó, até no final, ó. Aqui assim. Opa, foi demais ali. Não precisava disso tudo não, tá, gente? Aqui, ó, aí tem outra geminha, tá vendo? Que sobrou aqui do... Eu corto ele, ó. Ó. Não é isso. Aí deixa ela aqui o mais retinho possível, gente, ó. Aí, beleza? Eu encaixo ela ali, ó. Ó. Só que não tá encaixando legal. Aí eu tenho que acertar aqui e lá também. Ó. Isso aí. Aí, pessoal, eu pego um pedacinho de fita. Eu posso colocar uma pressão daqui pra lá, de cima pra baixo. Aí vai dar criatividade sua aí, tá? O importante é fazer alguma coisa que não deixe ele se mover. Simples assim, não tem segredo. Vou tentar fazer de cima pra baixo aqui, ó. Ó. Tá certo, pessoal? Então é isso, essas são as técnicas. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como que ficou meus enxertos. Bom, pessoal, aqui tem vários enxertos, ó. Não identifiquei todos, tá vendo? Mas todas essas etiquetas que vocês estão vendo aqui, ó, são alguma daquelas variedades que eu mostrei para vocês. Essa é Golden e por aí vai. Tá vendo? Aquela técnica que eu usei, que eu acabei de mostrar para vocês, do palito, ó. Aí tem vários aí, tá vendo? Aí futuramente eu atualizo para vocês aí a evolução, né? Aí depois da produção, começar a brotação, todas essas que vocês estão vendo aqui, que é a da polpa branca e a vermelha comum, né? Eu vou retirar elas, vou deixar somente essa copa dessas variedades aí top. Beleza, pessoal? Se você tiver gostado do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Até o próximo, então, atualização aí da nossa troca de copa de pitaia, né? Vocês vão ver um vídeo ainda da colheita, com certeza, dessa última colheita dessa variedade antiga aqui, né? Que tá aí com 3 anos. Abraço, pessoal. Na casa ou no apartamento,